Por que Curitiba preza tanto pelo silêncio? Eu sou o Jonathan, você está em mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai discutir um tema que vocês corriqueiramente apontam aqui no canal, como Curitiba tem um aspecto que parece o de cidade silenciosa. Será que é mesmo? Então, antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, já considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. Primeiro, eu acho que a gente precisa dizer que Curitiba, como vocês podem escutar, não é exatamente uma cidade silenciosa, mas ela é, como eu disse ali no comecinho do vídeo, uma cidade que preza pelo silêncio. Vai na contramão de muitas outras metrópoles, capitais, em que muitas vezes o barulho é visto como um sinal de progresso. É mais ou menos naquela analogia que a gente tinha, sobretudo durante o modernismo, em que você usar concreto, retirar tudo que é árvore, todos os verdes, era um sinal de que a cidade estava vivendo um período de progresso, de industrialização, como se apenas isso fosse um aspecto bom e positivo. O silêncio aqui em Curitiba, ele não é necessariamente uma tônica da cidade no sentido de nós somos uma cidade sem barulho, sem ruídos, mas o que eu acho que na verdade acontece é que Curitiba tem uma tolerância menor ao barulho. Quer ver um exemplo bem prático? Por muitos anos, a Pedreira Paulo Leminski, que é um dos palcos mais importantes aqui de Curitiba, esteve fechada. Ela fica ali na região do Abranches, vizinho com o Pilarzinho, e devido aos inúmeros shows, ao barulho, ao transtorno que causa esse tipo de atividade, afinal você tem um grande número de pessoas passando pela sua rua, passando pela sua região, acabou sendo fechada. Eu acho que ela fechou ali de 2005 até mais ou menos 2013, se eu não me engano, e por conta dessa mobilização dos moradores da região contra o barulho, o ruído e o movimento que esse tipo de atividade causava. Não à toa, aqui você consegue escutar o barulho dos pássaros em um bairro. A gente está na Vila Isabel, que já apareceu em outros vídeos aqui no canal. E não à toa, é muito comum que pelo menor ruído aqui se chame a polícia para tentar fazer cessar esse barulho e valer a lei do sossego, a lei do silêncio. O que reforça um tema, um assunto que a gente abordou também meses atrás, acho que ali no finalzinho de dezembro, metade de dezembro, sobre uma lei que pretende aumentar ainda mais o rigor do silêncio aqui em Curitiba. Ou seja, a tolerância a ruídos, barulhos, vai ser ainda menor, caso essa lei seja aprovada. Ainda a gente não tem nenhum indicativo de que ela vai acontecer, mas a gente já tem essa sinalização de que sim, existe essa iniciativa. Mas por que Curitiba tem essa preferência então pelo silêncio? Viram? Barulho, a galera também não perdoa. Por que então Curitiba tem essa preferência pelo silêncio? Um pouco vem dos mesmos motivos que fazem com que Curitiba carregue aquela pecha de ser uma cidade fria, uma cidade em que as pessoas são muitas vezes mal educadas. Vem da mesma essência da reserva da cidade. Vamos só, antes, a gente está passeando também, que olha só. Bonitinha a casa, né? Vem dessa mesma essência, dessa necessidade de reserva. Só contar para vocês, agora, quarta-feira de manhã, 7h30,
16 graus, um ventinho fresco, delicioso, que faz com que essa caminhada seja ainda mais prazerosa. Então, voltando, essa necessidade de silêncio, essa preferência pelo silêncio faz com que venha, na verdade, esse mesmo lugar da reserva, tanto da questão da colonização da cidade, como com as nações europeias, que aqui se estabeleceram a partir do século XIX até ali meados do século XX, mas também os japoneses, também várias outras nações que por aqui firmaram seu novo lar. Então, se você quiser entender mais sobre esse assunto, a gente tem um vídeo só sobre a imigração aqui em Curitiba e como ela ajudou a firmar a nossa identidade e a maneira como a gente percebe o mundo e tudo que está ao nosso redor. Então isso também é importante de a gente frisar. Vamos tentar atravessar aqui, é sempre meio complicadinho. Então, não significa que Curitiba seja uma cidade em que você não vá escutar o som da cidade acontecendo. Vai, e muito. Porém, você tem também uma preferência pelo som da natureza, não à toa. É uma das cidades mais verdes do Brasil. É uma das cidades mais verdes do Brasil. É uma cidade que tem uma consciência ambiental muito grande, afinal, já foi inclusive referência mundo afora. A gente tem também um vídeo sobre como Curitiba é ainda uma questão, uma cidade de modelo quando a gente fala em sustentabilidade. Olha só, uma araucária no meio da cidade. Vamos só dar um giro aqui para vocês verem como é essa região. Quem acompanha o canal há mais tempo já viu aqui a Vila Isabel em outros momentos. A gente volta a ela para poder mostrar um pouquinho de Curitiba. Vai chover hoje, muito provavelmente. Então, por isso também que a gente está gravando cedo. Então, a gente tem essa preferência por aquilo que é da natureza, por aquilo que é natural. Isso faz com que, como a gente já comentou, a nossa tolerância aos ruídos seja muito menor. Então, a gente fez aquele vídeo ali no finalzinho do ano falando justamente sobre a questão da lei do silêncio. E só mostrar para vocês que bonitinho esse prédio. Nem sei se tão bonitinho, mas diferente pelo menos. Falando em prédio, assistam ao vídeo sobre o edifício Tijucas, que a gente publicou na quinta-feira. Então é um vídeo bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar, porque conta a história de um dos prédios mais importantes e icônicos aqui de Curitiba. Então no vídeo em que a gente fala da lei do silêncio, muita gente relatou justamente isso, o incômodo com a pouca tolerância do curitibano em relação a ruídos. Muita gente que às vezes adota Curitiba como a sua casa e acaba aí confrontado com esse incômodo dos vizinhos por um som mais alto, por um barulho mais estridente, por muitas vezes muitos latidos de cachorro. Tudo isso faz parte da cultura e da identidade da cidade. Tanto que a gente também não gosta de gente que grita, que fala muito alto. A gente estranha, na verdade. É meio diferente da nossa realidade, faz parte da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa maneira de ser e estar no mundo. Justamente por essas questões culturais da nossa colonização, da nossa formação, da questão climática. Afinal, a gente precisa sempre lembrar que Curitiba é uma cidade, claro, com as suas ondas de calor agora por conta das mudanças climáticas, mas que tem na sua essência um clima mais frio, um clima muito mais para o inverno que para as outras estações. Embora a gente já gravou um vídeo sobre essas mudanças climáticas aqui em Curitiba.
Falando em natureza, eu não posso deixar de mostrar e de lembrar para vocês que aqui nessa esquina tem uma espécie de viveiro vivo, em que tem muitos passarinhos, muita vida acontecendo nessas árvores. É uma iniciativa do próprio prédio e eles acabam alimentando os passarinhos, que dão vida, dão cor, dão essa sensação de natural para a cidade. Então é super interessante e muito bacana. Fica na Guido Straub, esquina com a Pará. Vale a visita, a gente já tem um short contando sobre essa experiência de natureza aqui num dos bairros mais interessantes também de Curitiba, que a gente já contou essa história para vocês em outro vídeo. Então, quando a gente fala da questão do silêncio, quando a gente fala de como nós nos importamos com o silêncio, tem também uma questão muito importante, que é essa preferência por um espaço próprio. Quem visita Curitiba, quem conhece Curitiba, vai ver que o curitibano ele tem aquela reserva, que a gente já comentou, e que faz, por exemplo, com que o curitibano não tenha muita mania de encostar nas pessoas para falar, ou não tenha muito essa mania de ficar dando beijinho nas pessoas para cumprimentar. Isso é uma questão cultural que vem também dessa reserva, sobretudo quando as pessoas se conhecem há pouco tempo. Depois vira aí uma amizade convencional e vai tudo jóia, mas você também pode ser que estranhe isso. Então o curitibano tem essa reserva maior, essa preferência pelo seu espaço próprio, que vai desde a maneira como ele está na cidade, como ele cumprimenta, convive, conversa com as pessoas, e claro, também mais um pouco do barulho dos pássaros, não sei se vocês conseguem escutar, e também, claro, como ele dá valor para esses referenciais de silêncio. Olha só, vamos escutar um pouquinho. Eu acho isso uma dádiva, a gente conseguir escutar o som dos pássaros em uma região tão próxima, por exemplo, da República Argentina, e ainda assim a gente conseguir ter esse contato mesmo com a natureza, algo que, como a gente falou aqui para vocês, em Curitiba nós prezamos bastante. Isso é uma coisa que desde criança é assim, sabe? Não é uma característica de agora. Desde criança a gente tem essa educação para um silêncio maior, para uma preservação do seu próprio espaço. Faz parte dos traços culturais da cidade. Conta para mim como que é aí na tua cidade, onde você mora, e como é essa relação da cidade com o silêncio, como que é essa relação da cidade com a cultura do silêncio. Vocês preferem o som da cidade ou vocês preferem o som dos pássaros? Conta pra gente aqui nos comentários. Porque é aquilo que a gente sempre fala, aqui no Curitibando, você conhece Curitiba por quem realmente conhece a cidade, quem realmente vive a cidade e conhece ela desde que nasceu. Então é muito interessante essa experiência de a gente comparar como vocês enxergam a cidade, eu digo vocês de fora, e como que nós percebemos a percepção de vocês. Algumas coisas que são culturais e que pra gente tem uma naturalidade,
nós percebemos essa diferença, eu percebi muito dessa diferença a partir da criação do próprio Curitibando, ou seja, justamente porque são traços culturais, traços que pra gente tem um certo quê de normalidade, mas que gera estranheza em quem não é nativo ou quem não mora aqui há muito tempo. Mas tudo isso é uma questão cultural, tudo isso é uma questão também geracional, claro, que vai se modificando com o tempo, que não é estático, porque cultura não é uma instituição estática, mas sim uma instituição que vai mudando à medida que os anos passam, que outras pessoas chegam e que a cidade se reconstrói e se transforma. Então, pode ser que daqui 10 anos tudo isso esteja diferente, a gente faça um outro vídeo contando como Curitiba é uma cidade barulhenta. Eu espero que não, mas pode ser que isso aconteça. E aí, conta pra mim o que você achou de passear por Curitiba cedinho. Madrugamos nesse vídeo de hoje, em comparação aos outros vídeos, claro. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica aquele convite para que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muita gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. Não deixe de compartilhar esse vídeo com a sua família, com os seus amigos e venha fazer parte também da nossa comunidade no WhatsApp. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!